Não, você não ouviu errado, você não leu errado. Como fazer Deus te ouvir? Como as suas orações vão passar a ter sentido agora? Como é que você vai fazer Deus olhar para você, Deus ouvir as suas orações, Deus responder às suas orações? Como é que você vai fazer isso? Muitas vezes você está pedindo e a Bíblia fala, vocês pedem, mas vocês pedem errado, porque vocês não sabem pedir. Então como é que vocês vão fazer para pedir? Muitas pessoas que eu tenho me encontrado, que eu tenho me deparado, eu tenho percebido que essas pessoas não sabem pedir, não é só por não saber pedir. Elas pedem da maneira mais errada possível, porque a oração delas é sempre, Pai, me abençoa, me ajuda, me dê aquela casa, me dê aquele sonho, me dê aquele objetivo, me dê aquele carro, me dê aquele amor. Mas essa é a pior forma de você pedir algo a Deus. E por que é que Deus não está te ouvindo? Como fazer Deus colocar todos os seus ouvidos em seu favor? Como fazer com que Deus olhe para você? Eu vou te ensinar a melhor forma. Porque muitas pessoas falam, cara, você devia gravar mais vídeo, você ensina muito bem. Eu gosto dessa parte de ser de mestre e tal. Acho que Deus tem colocado muito isso no meu coração. Se vocês gostarem desse vídeo, curte, comenta, até para me incentivar a estar gravando outros para você. Eu descobri isso aí da pior maneira possível, talvez. Que Jesus, ele gosta de filho, né? De filho que obedeça. Então, por que às vezes ele não é que ele não nos ama, não é que ele não quer fazer, não é que ele não quer te dar. É que você não só não sabe pedir, como pede da maneira errada, mas também não faz o princípio de tudo, que é obedecer. Então vamos lá. Deus, ele sempre gosta de filhos que faz aquilo que ele manda. Ah, mas eu não sei o que Deus quer. Então pergunte. Deus, ele quer comunicação, diálogo com você. E é isso que está faltando nesse relacionamento entre você e Deus. Deus, ele é uma pessoa, por mais que você não a vê, por mais que ele não fale verbalmente como ser humano, mas você pode sentir. E isso é um dos fatos mais intrigantes de Deus, né, que é a lógica de Deus é diferente da humana. É justamente nós o atraímos através da fé. E é isso que instiga a amar a Deus, porque ele nos prova exatamente para saber se a gente realmente confia ou não, tá? Então vamos lá. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pregado por centenas e milhares de pessoas no mundo todo. Davi é visto como um homem que foi aceito por Deus, segundo o coração de Deus, alguém que foi escolhido por Deus. Só que Davi tinha alguns, não vou dizer atributo, que atributo só tem Deus, mas algumas qualidades. Deus, ele é atraído. Às vezes as pessoas pensam que não tem como chamar a atenção de Deus. E se eu te falar que tem? Deus, ele não é movido pela ação do ser humano, mas ele é atraído pela ação do ser humano. Então, o pecado afasta o homem de Deus. Quanto mais você peca, mais você afasta o Espírito Santo do Senhor da sua vida. A mesma coisa é quando você chama a atenção de Deus. Você faz algo inesperado que ele não espera. Como, por exemplo, perguntar para Deus antes de tomar uma decisão. E é uma das coisas fundamentais para um cristão, principalmente nos dias de hoje. É perguntar o que Deus quer. Não é questionar. O que questionar, todos questionam. Até quem não é cristão, até quem é ateu questiona a existência de Deus, se Deus existe, enfim. Então, quando eu pergunto, quando eu converso com ele, eu mostro um grau de intimidade tão grande que é impossível dele não fazer algo por você. E justamente é o fato onde a gente vai entrar agora. Como atrair a atenção de Deus? Isso que eu estou falando para você não é clickbait, não é palavra clichê, é algo que eu exerço no meu cotidiano, no meu dia a dia, e funciona muito, 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 muito. E eu vou falar para vocês aqui agora qual é a melhor forma de vocês serem atraídos por Deus ou atrair a atenção de Deus para vocês. Primeiro lugar, obedecer o comando. Davi era conhecido por ter um coração contrito, quebrantado e arrependido. Davi fazia tudo no oculto, no secreto, quando ninguém via, e louvava a Deus. Engrandecia o nome do Senhor. Tudo que ele fazia era em louvor ao Altíssimo, ao Criador, né? Dando graças e honra a Ele, a tudo que acontecia. Seja no momento de uma caça bem sucedida, seja no momento onde ele conseguiu proteger suas ovelhas de um leão, de um urso, seja no momento onde ele conseguiu superar um desafio, tudo que Davi fazia no secreto, durante esse período de muitos anos, até os 30 anos de idade, era para exaltar o nome do Senhor. É por isso que Davi foi escolhido, por ter esse coração obediente, coração contrito, quebrantado. Ele levava o queijo para os irmãos na guerra, ele não comia, ele não mexia na marmita ali, né, dos irmãos, na comida dos irmãos. Ele era obediente, ele era íntegro, e ele levava isso muito a sério. E o que Deus quer de nós parece clichê o que eu vou falar, mas não é. Coloca isso em ação que vocês vão ver o que eu estou dizendo. Se você obedece o comando de Deus, tudo, porque Deus ele vai testar você. Como que ele vai fazer? Ele vai colocar certas circunstâncias na tua vida
justamente para saber se você vai obedecer. Por exemplo, você parou de pecar e você disse para ele que não ia mais voltar. Então ele vai testar você para saber se você vai voltar. E através da sua obediência, naquilo que ele colocou no teu coração, ou naquilo que você mesmo especificou, ele vai testar. E ali é um teste, porque um pai, para ele dar algo pro filho, ele vai primeiro testar o filho, se o filho é obediente. Não é primeiro você pedir, achando que Deus vai te dar, sem ele testar você. Muitos têm essa maneira equivocada de pensar, achar que Deus é um Papai Noel. Tá lá sentado no trono com barba branca, cabelos brancos, só. Não, esse aqui pediu isso aqui, vai lá, anjo, entrega isso pra ele. Esse aqui também pediu isso. Não. Deus ele vai testar você. Ele vai saber se você realmente é um filho ou se você é um bastardo. Se você está obedecendo ou se você não está obedecendo o que ele está dizendo. Então, a forma de Deus pensar é exatamente essa. Ele quer saber se você está de acordo com o que ele tem para sua vida. Ele nunca vai te dar algo sem primeiro perceber se você está sendo obediente. Então, o primeiro sinal é esse. Quando você começa a fazer tudo o que ele quer, ou tudo que ele ordenou, tudo que ele delegou, os comandos que ele te ensinou, que ele propôs para você viver, pode ter certeza absoluta que agora ele vai parar para te ouvir. Nunca peça para Deus algo sem antes fazer o que ele quer. Ah, mas eu não sei o que Deus quer, então pergunte. Se você não sabe o que Deus quer, pergunte para ele. Ontem a gente foi num culto, eu e a minha esposa, e nós escutamos muito isso. A pastora pregando e tal, ela falou que ela tem um contato muito direto com Deus, assim, um relacionamento muito lindo. E Deus sempre fala com ela em sonhos, em visão, até mesmo no espírito, e revela para ela, ela pede uma série de confirmações, e Deus acaba falando para ela. E ela falou, comece a perguntar antes de vocês tomarem uma decisão, fazer algo, decidir algo, pergunta para Deus se é isso que ele quer. E é isso que tem faltado para nós, como cristãos, é muitas vezes perguntar para Deus o que ele quer. Se ele quer que a gente faça, se ele quer que a gente não faça. Então, em primeiro lugar, pergunte. Segundo, obedeça. Pergunte para Deus o que ele quer e obedeça o comando. Ah, mas como que ele vai falar? Ele vai falar de várias formas. Depende do tipo de linguagem que ele está acostumado a falar com você. Tem pessoas que Deus fala numa música, numa canção. Deus fala através de uma profecia. Deus fala no espírito. Deus fala com sonho, com visão. Você tem que saber qual é a linguagem que Deus fala com você. Porque para cada pessoa Deus fala numa linguagem diferente. Às vezes no louvor, através de uma pessoa, através de uma meditação, através de um sonho, de uma visão. Qual é a forma que Deus fala com você? Então você vai começar já a entender qual é a linguagem espiritual, né? Que Deus traz para você as revelações, os insights, né? E aquilo você vai levar a sério e vai perceber que é o Espírito tentando se comunicar. Pronto. Entendendo esses dois passos, pergunta para Deus o que ele quer e faça o que ele quer. Davi, antes de ir para a guerra, ele sempre perguntava se eu devo ir, eu não devo ir. Porque se ele desobedecesse um comando, ele perderia a guerra. Davi nunca perdeu uma guerra. Mas se ele fosse sem autorização de Deus, sem perguntar para Deus, obviamente, sem as bênçãos de Deus ali, sem a mão de Deus, ele com certeza perderia aquela guerra. Então, Saul foi rejeitado justamente por esse fator que eu estou falando para vocês, a desobediência, que é o segundo ponto que eu estou falando. Quando você desobedece o comando de Deus, você desobedece, você é orgulhoso, soberbo, não, eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, você acaba desobedecendo um princípio. Esse princípio é o princípio que muitas pessoas falham, muitas pessoas caem, por achar que Deus não está levando a sério. E esse é o motivo até de fazer você ser rejeitado. Ah, mas eu fui escolhido por Deus, eu tenho chamado. Você pode sim ser rejeitado por Deus, porque você está desobedecendo um comando que ele especificou para você. Ah, eu não sei o que Deus quer, então pergunte. Ah, eu descobri o que Deus quer, vou obedecer e como é que eu sei se Deus me ouviu, se Deus me viu, se Deus percebeu? Pode ter certeza que Deus ele está te olhando, ele está te observando, contemplando seus passos, a sua obediência, e ele pode ter certeza que a partir disso, criando um relacionamento, criando uma conexão entre pai e filho, ele pode ter certeza que um pai ele nunca vai rejeitar algo para o filho, se o filho está tirando boas notas na escola, se o filho está sendo obediente em tudo que ele fala, se ele não está indo para a rua, se ele não está andando com más companhias, se o filho está fazendo tudo que o pai pediu, obviamente o pai, com toda a felicidade e amor do mundo, ele obviamente vai dar um presente, vai fazer o que o filho quer, vai levar para casa de um amigo, vai levar para passear, vai jogar videogame, pode ter certeza que o pai ele faz com muito amor e muito orgulho também, quando ele percebe que o filho está obedecendo aquilo que ele falou, aquilo que ele disse, aquilo que ele estabeleceu. A mesma coisa funciona a mente de Deus. E terceiro passo e último, que é fundamental, quando você for pedir, você tem que saber pedir. Mesmo tendo todas essas características de um homem obediente, uma mulher obediente, estou escutando o comando de Deus, estou fazendo o que ele quer, já perguntei. E agora, qual é o próximo passo? É pedir da forma certa. Lá no Novo Testamento está escrito que você tem que pedir, bater, eu vos abrirei, pedir e dar-se-vos-ei, buscai e encontrarás. Agora você, com conexão direta no Espírito, você vai pedir, mas pedir da forma certa. Não pedir o que ele não pode te dar, mas pedir algo que não vai colocar Deus abaixo daquilo que você pediu. Por exemplo, tem pessoas que pedem uma casa, mas ela vai
engrandecer aquela casa mais que o nome de Deus. Então, por exemplo, por que muitas vezes Deus não dá coisas para nós? Porque a gente vai colocar sempre aquilo acima de quem Deus é, né? Vai endeusar as coisas. Deus não quer que a gente endeusa as coisas, dá mais valor às coisas da terra, terrenas, onde a traça, a ferrugem consome. Deus ele quer que você sempre adquira as coisas, mas sem apego emocional. E isso é muito difícil, porque as pessoas geralmente têm muito apego pelo carro, não quer trocar, não quer que ninguém mexa, não quer que ninguém pega. As pessoas têm muito apego pela sua casa, pelos seus bens que conquistou, e é isso que muitas vezes paralisa e dificulta a ação de Deus em favor da sua vida. Então, se você quer que Deus te escute, te ouve, você primeiro precisa exaltar o nome dele, quando ele te der algo e falar, Senhor, que seja tudo para a tua glória. Se o Senhor me der, se o Senhor me tirar, não tem problema. Aquilo não vai fazer sentido para mim, porque a raiz daquilo, eu sei que é o Senhor. Eu sei que o Senhor me deu, o Senhor pode me dar outra melhor. Então eu não vou colocar valor, né, embutir amor naquilo que eu sei que é passageiro. Eu sei que hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Deus ele percebe também a intenção do seu coração. Então ele vai perceber se você está valorizando mais as coisas do que ele, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Esse vídeo ficou muito longo. Eu espero que você tenha entendido e ouvido a voz do Espírito Santo e que esse vídeo possa fazer muito sentido para você e para toda a tua família. Que Deus em Cristo te abençoe.